Oi, gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Sidão do Game, ao vídeo. Esse é um spoiler da história de God of War 2018. E esse foi o Valeu do Canal Fernando. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente. E claro, vocês pediram muito, como Vocês sempre, pediram God of bastante. War. Isso. E bora lá reagir. Galera, a gente vai separar esse vídeo em partes. Não sei em quantas, porque a gente tá tendo que adiantar tudo no final agora do ano. Que a gente não vai ter como gravar mais, hoje é o último dia. E então vai picotado. Aí esse vai agora e depois só ano que vem. Exatamente. É o que deu. Foi como a gente conseguiu colocar. Sim. E aí, galera do canal do Olá. Stone Games, Primeira vez que a gente sejam vê. bem-vindos à sessão spoiler, Né? cara. Primeira vez que a gente vê ele. estamos de volta com esse primeira quadro vez. aqui, após tanto tempo, Almofadinha, o tantos Kratos. anos, né? Este é o retorno Bonitinho. da sessão spoiler, que pra quem não sabe, é um quadro aqui do canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers, e depois de anos eu finalmente vou contar Os a história funkos. completa Agora que eu vi do novo boné God e a of blusa War. dele também. Pra quem não sabe, eu já fiz a A saga blusa eu tinha completa de God of War aqui, tirando o novo. Já falei da história do God of War 1, 2, 3, Chains of Olympus, Ghost of Sparta e do Ascension. Só que eu não faço esse quadro aqui no canal desde 2016 e o God of War novo saiu em 2018, então eu não tinha contado a história dele até então. Mas hoje nós vamos falar sobre tudo aqui. Aqui eu vou explicar toda a mitologia nórdica, como o Kratos foi para lá, tudo sobre a história do jogo e até teorias pro futuro Tá, da saga, pega. tá? E saibam que aqui eu tô abordando tanto a história presente no jogo, o conteúdo presente no livro de God of War e também na HQ do jogo. Gente, ele e leu sobre tudo, né? mitologia nórdica, a gente sabe que ela não tem uma versão definitiva, né? Tipo um livro certo que alguém escreveu e tá tudo lá bonitinho, né? Uma versão única. Elas são, na verdade, vários contos antigos, poemas, poesias e tudo mais, versos que tem muita interpretação em cima. Então o que eu fiz foi pegar de várias fontes diferentes e tentar abordar da maneira mais clara possível, Que com as minhas fizesse próprias sentido, palavras, né? para vocês entenderem, e também abordar de uma forma que fique bem Muito maneiro. coeso com o universo de God of War e Trabalhei com o que nisso nos daí. foi apresentado em God of War, tá certo? Então aqui vocês vão ter um conteúdo super completo sobre mitologia nórdica e também sobre God of War e a colisão desses universos também, tá? Então se você é fã desse quadro, se você tava louco pelo retorno da sessão spoiler e quer mais sessão spoilers aqui no canal, inclusive que eu terminei outras sagas que estão em aberto, mostre o seu apoio aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like, comente nele, traga outras pessoas para assistir, apresente para amigos e familiares. Vamos fazer esse vídeo aqui bombar e provar que ainda há espaço no YouTube para vídeos longos e também vídeos mais nichados, né? Focando num público diferente, não só De longo é vídeos difícil. minúsculos ou de 10 minutos no máximo e muita frequência e quantidade. Vamos provar que ainda há espaço para algo único no YouTube, beleza? Beleza. Conto totalmente com o apoio de vocês pra gente continuar. E uma que já tá prometida, mas que também precisa ter um bom desempenho pra continuar aqui no canal, é a sessão spoiler do Homem-Aranha PS4, do Marvel's Spider-Man, que vai chegar em breve. Pega sua pipoca, sua comida, refrigerante, o que for, senta bem confortável, não vai assistir esse vídeo no celular, assista na TV, assista no monitor, assista com a melhor qualidade possível, porque agora nós vamos à história de God of War. Senta que lá vem a história. Vocês se lembram muito bem que ao final de God of War 3, Kratos tentou se suicidar com a lâmina do Olimpo, certo? E que após a cena pós-créditos, no lugar do corpo do Kratos havia um rastro de sangue que se estendia até a beirada do precipício. Então, Kratos realmente rastejou até lá e sobreviveu à sua tentativa de suicídio. Isso porque os deuses o haviam amaldiçoado, impedindo que ele tirasse a sua vida com suas próprias mãos. Não havendo outra maneira de encontrar a paz eterna, Kratos tentou se livrar do seu maior fardo, as lâminas do caos. Ele as jogou do topo daquele precipício na tentativa de se livrar delas de uma vez por todas. Porém, um vento muito forte, mas muito forte mesmo, as jogou de volta, com as lâminas caindo diante de seus pés. Ele tentou de novo e o mesmo aconteceu. E aconteceu diversas vezes seguidas. Dá pra se livrar. Quando ele se certificou de jogar as lâminas direto no fundo do mar, os oceanos se agitaram e criaram ondas tão violentas e cruéis que jogaram Kratos para longe, se perdendo no meio do mar e sem direção. Então ele parou finalmente em uma praia de areias negras. E adivinha o que estava exatamente ao seu lado? Sim, as próprias lâminas do caos. Não havia como Kratos se livrar delas.
Elas eram a sua sina, o seu Isso, lembrete véi. de quem ele realmente era. O fantasma de Esparta, o deus da guerra, o destruidor de mundos. Kratos rapaz, tentou não jogá-las tem fora de todas as formas, mas Possível. todas foram em vão. Era sua maldição ficar com as lâminas do caos para sempre. E então, sem rumo, sem esperanças, Kratos vagou. Andou, caminhou, perambulou, sem direção. Quando percebeu, já estava em terras gélidas. Terras que não estavam destruídas, não estavam destroçadas. E que ainda havia vida. Naquele instante, Kratos se deu conta de que ele sim havia destruído o mundo. Mas não o mundo todo, e sim o mundo grego. Haviam outros lugares que iam além dos domínios dos deuses gregos. Boa. Parecia, quando ele falou, eu lembrei, sabe do quê? Do quê? Da Islândia. Islândia. A Islândia tem areia negra. Tem uma praia de areia negra. Ah, Que tem a ver com um negócio do vulcão, eu acho. Sei lá, uma coisa assim. da terra vulcânica, né? É. Caraca. E estes tinham Descobriu que seus existe próprios outra coisa. deuses, suas próprias criaturas e, é claro, as suas próprias regras. Sem perceber, Kratos havia chegado na Escandinávia, o lar dos deuses nórdicos. E para entender o quão grande e magníficas são essas terras, temos que falar com mais detalhes sobre a origem dela, a origem da mitologia nórdica. Que maneiro. Né? No começo de tudo, não havia nada, apenas caos, como na mitologia grega, mas na nórdica, esse caos era conhecido como Ginnungagap. Ao norte desse vazio absoluto havia um mundo chamado Niflheim, coberto por gelo e escuridão. E ao sul de Ginnungagap havia Muspelheim, o reino coberto por fogo. Em Niflheim havia uma cascata chamada de Vilgelmir, que dava origem a 11 rios chamados Elivagar. Os A nomes, água meu pai. desses rios caiu pelas montanhas até as planícies de Ginnungagap, congelando suas águas e Ginnungagap. vapores, os transformando em gelo e neve. E é por causa disso que o Pico do Norte é tão frio. Com o tempo, as labaredas de Muspelheim também começaram a alcançar o Ginnungagap, até que colidiram com o gelo do norte, os derretendo e dando vida ao primeiro Nossa. ser vivo de todos, o gigante de gelo Ymir. Como não havia nada a ser feito nesse mundo vazio, Ymir dormiu. E durante eras e Hibernou. eras ele dormiu e suou. E de seu suor nasceram outros Meu 3 Deus. gigantes, dando início à Do raça suor. dos gigantes de gelo. E esses gigantes Ah, a família do Loki. É? O Loki é da família dos gigantes de gelo. Se eu não me engano, gente, eu estou falando besteira. Não, pode ser também o Loki da... É, o Loki do Thor. Então. Então, Não, do Thor não. o irmão do Thor. Não, mas você tá falando da onde? Como assim? Da MCU ou da vida real? Porque a gente não sabe se a MCU se inspira 100% na vida real. Não, tô falando do MCU, porque eu só conheço do MCU. Então, não, já pra checar aqui, porque não É, sei se tem, então, se eles, tá. assim, tipo, eles de É fato que pegaram tem gigantes trechos de reais ou não, gelo. entendeu? Que o Loki é de lá. Pode ser que seja, não sei. Maneiro. gigantes tiveram filhos, e assim foram criando uma sociedade neste novo mundo. Mas Ymir também deu luz a um outro ser, uma vaca chamada Audhumla. Das tetas dessa vaca corriam 4 rios de leite, que serviam para alimentar Ymir e seus filhos gigantes. E para se alimentar, a vaca lambia o sal dos imensos blocos de gelo. Um dia, enquanto Vai lambia ver uma alguma pedra coisa de daí. gelo, surgiu a cabeça de um homem. E ao lamber mais, essa pedra de gelo deu origem ao homem por completo. E assim nasceu Buri, o primeiro deus. E assim que Buri teve o seu primeiro filho, que chamou de Bor, os dois começaram uma guerra incessante aos gigantes de gelo, por razões mundanas, como ódio e ciúmes. Caramba, Essa guerra foi travada nada a por ver, né? eras e eras, até que Bor teve 3 filhos. Com... Vili, Tem frio com quem? Sozinho. O cara nasceu de um gelo, tu quer o quê? verdade. Outros Até- nasceram de A Atena nasceu na larga de cabeça. suor. Tá, desculpa. Tentei raciocinar muito. V e o mais importante deles, Odor teve 3 filhos. Vili, V e o mais importante deles, Odin. Juntos, Tá. os 4 se revoltaram contra Ymir
e o mataram violentamente. A morte de Ymir foi tão trágica que o seu sangue inundou tudo à sua volta, matando basicamente todos os gigantes de gelo existentes, exceto por Belgemir e sua companheira, que juntos fugiram para longe, Aí, ó. se refugiando em uma terra conhecida como Jotunheim, onde procriaram É isso mesmo? e É. repopularam os gigantes de gelo, agora chamados de Jotun. Odin e seus irmãos colocaram o corpo morto de Ymir sobre o vazio de Ginnungagap e fizeram a terra de seu corpo e a rocha de seus ossos. Com várias outras partes de seu corpo, Nossa, isso fizeram aí. o céu, as nuvens, as plantas. Sabe o que é pior? Gente, que bizarro. Porque eles vieram depois. É. Quem veio primeiro Bizarro, foi... né? E aí acha que tá... E tudo mais. O sangue do gigante preencheu todo o vazio, formando os lagos e os mares. Nossa. E assim Vermelho? originou-se o reino de Midgard, que ele ou era- como conhecemos, a Terra, né? Após revistarem o que sobrou do cadáver do gigante Ymir, Odin e seus irmãos encontraram vermes. E esses tais vermes mais turbulentos foram chamados de anões e enviados para morar nas profundezas de Svartalfheim, uma terra subterrânea. E os vermes mais nobres foram chamados de elfos e foram enviados para uma terra pacífica chamada Alfheim. Caralho, Logo mais eu que- vou explicar sobre Meu cada uma Deus, dessas que regiões que são loucura. mais... Não, e os critérios tudo deles, né? Também. Aham. Tipo, esse aqui, não, vai lá vai pra ali. Você, pô, legal, vai pra lá. É. conhecidas assim. como Vai se reinos. esconder e o outro Completada vai- a criação de Midgard, Odin e seus irmãos caminhavam tranquilamente quando encontraram dois grandes pedaços de tronco caídos. Não, o próximos que dá pra ao- entender, porque, tipo, desculpa, gente, os anões... Anões? Trabalhadores. É, de escavação e tudo mais, mineração. Por quê? botou- Não sei. Com isso, Odin teve uma ideia, e a partir desses troncos, criaram os dois primeiros seres humanos, um homem tá. e uma mulher, que foram chamados de As e Embla. Este foi o primeiro casal humano que andou sobre a Terra e originou todas as raças humanas que um dia habitariam agora o seu reino próprio, o reino de Midgard, que é o reino dos mortais. Ou seja, tô pausando. Ou seja, voltamos para filhos casando com filhos e... Sempre, né? Após todas essas criações, Odin decidiu que era hora de criar um reino próprio só para os deuses, e com a ajuda de seus irmãos, criou Asgard, a Cidade Dourada. Ela ficava situada acima de Midgard, porém distante o suficiente para que os humanos não a vissem. Mas Odin queria que ainda existisse um elo entre os humanos e os deuses, e com isso criou a Bifrost, uma ponte mágica feita de água, de fogo e do mar que fazia uma ligação direta entre Asgard e Midgard. Porém, na mitologia nórdica de God of War, a Bifrost não é uma ponte, e sim é uma chave que dá acesso a várias pontes que permitem transitar entre todos os reinos da mitologia Que maneiro. nórdica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Por fim, Odin criou um palácio para si próprio, chamado de Gladsheim, e ali mantinha seu trono mágico, da onde podia observar tudo o que se passava Igualzinho do- nos reinos ao redor. É. E para finalizar, Odin também criou mais deuses para povoarem Asgard. Esse Criou? povo ficou conhecido como Aesir. Contudo, um outro grupo de deuses se rebelou contra os Aesir, criando o clã dos Vanir, que não moravam em Asgard e sim em outro reino distante, Porque eles chamado querem Vanir. Vanaheim. Não se sabe exatamente as motivações reais Ah, tá, por trás ok. dessa rivalidade entre os clãs, É, meio mas nada, eles né? sempre guerreavam e eventualmente faziam breves tratados de paz. Os Aesir, clã majoritariamente composto por Odin e sua família, eram conhecidos por serem guerreiros natos. Já os Vanir, clã constituído em parte pelo deus dos ventos Njord e sua família, são deuses da natureza, fertilidade e prosperidade, muito mais calmos e pacíficos que seus rivais, embora sejam tão letais quanto. Antes de falarmos mais detalhadamente sobre os principais deuses, eu preciso explicar pra vocês sobre os 9 reinos da mitologia nórdica. Meu 9, pai, gente. Ah, é verdade, tem isso. É verdade, no Thor tem. Todos esses 9 reinos que eu mencionei, desde os primeiros como Niflheim e Muspelheim, estão conectados, ocupando o mesmo espaço físico, mas em diferentes planos de existência. Todos eles se encontram nos galhos da Yggdrasil, uma árvore gigantesca Yggdrasil. que abriga todos esses planos e fica localizada no centro do universo.
Conhecida como a Árvore da Vida, a Yggdrasil conecta esses planos, pois as suas raízes existem em todos os 9 reinos ao mesmo tempo. Imagine um prédio com apartamentos do mesmo tamanho, porém com mobílias diferentes. O banheiro do último apartamento fica na mesma direção que o banheiro do primeiro apartamento, mas ainda assim são lugares diferentes. Agora, imagine 9 apartamentos de mesmo tamanho ocupando o mesmo espaço físico, como se fossem achatados um dentro do outro. É assim que os reinos estão conectados. Eles existem no mesmo lugar e do mesmo tamanho, porém diferentes em sua aparência, fauna, biologia e tudo mais. Sim. E é impossível transitar de um reino a outro sem algum tipo de magia ou acessório mágico. Já em God of War, uma forma de qualquer pessoa atravessar os reinos é através do grande templo de Tyr, o deus da guerra nórdico. Ele criou um templo que existe em todos os reinos ao mesmo tempo e tem pontes para cada um deles. Para acessar essa ponte é necessário uma chave especial chamada Bifrost. Essa combinação permite que o usuário vá para o reino que escolher, mudando apenas de plano, mas continuando no mesmo espaço físico. Ou seja, a viagem é feita sem que o templo sequer se mexa. A chavezinha não parece o negocinho do Loki? O chifrezinho do Loki, né? Eu também achei que tem um chifrezinho. E agora, vamos falar de cada um dos reinos. Como eu já havia comentado, Niflheim fica ao norte e é a região mais gélida e escura dos 9 reinos. Basicamente, qualquer um que se aventure por essas bandas há de morrer congelado. E é o reino que deu origem à vida. Nele também habita o grande dragão Nidhogg. E no caso de God of War, ele é um reino também cheio de névoa e uma névoa tóxica que pode matar quem a respire. Já ao sul, ao contrário de Niflheim, fica Muspelheim, um lugar quente, mas muito quente, cheio de lava, chamas, faísca e fogo. E é lar dos gigantes e demônios de fogo, que são governados por Surtur, o gigante ancião de fogo. Ele é tão velho quanto o próprio Ymir, e muitos acreditam que ele pode até ter surgido antes mesmo do primeiro gigante. Gigantesco, poderoso e inabalável, Surtur está destinado a destruir Asgard no fim dos tempos, mais conhecido como o Ragnarok. Já eu falo sobre esse evento. Eu acho que ele parece um E conforme eu também já expliquei, Midgard é o reino que fica entre os reinos e lar dos seres humanos. É a Terra como conhecemos, com mares, oceanos, terra, vegetação, locais quentes e frios, recheado de animais, homens e mulheres. Logo acima de Midgard está Asgard, o reino dos deuses Aesir, uma terra de luxúrias e bens preciosos, com quase todas as casas e estruturas sendo feitas de ouro, e é governado por Odin, o deus dos deuses Aesir. E o reino dos rivais dos Aesir, os Vanir, é Vanaheim, uma terra cheia de paz e plenitude, com terras férteis, bonitas e calma, além de grande potencial mágico. É governada por Njord, o deus dos ventos e mares, líder dos Vanir. Já Jotunheim é o lar dos gigantes de gelo, agora conhecidos como Jotuns. Esse reino consiste principalmente em rochas, terras selvagens e florestas. Olha, isso aqui não parece coisa dos anões? Tipo um capacetezinho, uma barbinha. Não, então tá. Densas, de modo que os gigantes vivem dos peixes nos rios e os animais na floresta, porque não há terra fértil em Jotunheim, não dá para fazer plantações lá nem nada assim. Os Jotuns são os maiores inimigos dos Aesir, já que essa batalha interminável vem desde o começo dos tempos, e os gigantes e deuses jamais conseguiram se entender. Os anões vivem no reino de Svartalfheim, um reino subsolo, moldado por cavernas e rochas. É por isso que os anões são ferreiros e artesãos formidáveis, construindo as melhores armas e presentes de todos os 9 reinos. Constantemente eles presenteiam os deuses de Asgard em troca de favores. Nessa mesma terra também vivem os elfos escuros, mal-humorados e esquentadinhos, que temiam o contato com a luz solar justamente por viverem numa terra subterrânea. Já a terra dos elfos brancos, ou os elfos de luz, era Alfheim, uma terra calma, quase um paraíso, e que abriga os seres mais bonitos e bondosos da mitologia nórdica. Os elfos brancos são quase como anjos, classificados como deuses menores, responsáveis pela natureza e fertilidade, além de possuírem seus próprios poderes mágicos. E para finalizar,
temos Helheim, o reino dos mortos, Helheim. mas não de tinha que qualquer ser. morto, e sim daqueles que morrem em desonra, seja por cometer pecados, Específico. crimes ou até mesmo por morrer de doença ou de velhice. Desonra, Helheim desonra. é o reino que abriga as almas desonradas e Poxa, a pessoa tem culpa de ficar doente? E morrer de velhice? Não entendi. Não é nada de desonra? o reino dos mortos, mas não de qualquer morto, e sim daqueles que morrem em desonra, seja por cometer pecados, crimes ou até mesmo por morrer de doença ou de faz velhice. sentido. Helheim é Ou o seja, reino que qualquer abriga um. as almas desonradas Isso e não lhes faz entrega a sentido. sua punição Meu Deus. eterna. É um lugar extremamente frio, Não ao ponto de ser Não morra, porque se você morrer de velhice, tá errado. Desonra. Não fique doente. Não fique doente, a Vaca. culpa é sua. Mano, sozinha. impossível acender qualquer tipo de fogo por lá. Estes são os 9 reinos da mitologia nórdica: Niflheim, o reino gélido do norte; Muspelheim, o reino de fogo do sul; Midgard, o reino que fica entre os reinos, lar dos humanos; Asgard, o rei dos deuses Aesir, que fica acima de Midgard; Vanaheim, o reino mágico dos deuses Aesir; Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo; Svartalfheim, o reino subsolo Heim. dos Heim anões quer dizer e elfos cidade? escuros; Alfheim, o reino dos elfos brancos ou elfos de luz; e Helheim, o reino dos mortos desonrados. Todos esses 9 reinos ficam sobre a árvore Yggdrasil, ocupando o mesmo plano. Tá, Sidão, mas você falou que todo mundo que morre com desonra, até mesmo de doença, acaba indo pra Helheim ser punido, não é? Mas então o que é preciso para ter uma morte honrada? Bom, segundo os deuses Aesir, para ter uma morte honrada é preciso morrer lutando em batalha. Somente aqueles que morriam em batalha sem meu desistir Deus. e sem Sentido temer nenhum. eram Então tá considerados bom. honrados. Por isso que não chegava na velhice, Quando um porque guerreiro morria na morresse em guerra. batalha, a sua Porra, alma era faz levada sentido. por uma valquíria que avaliaria a sua morte. As valquírias eram guerreiras aladas, Parece no Thor servas também. diretas de Odin, com o propósito de procurar e julgar os maiores guerreiros mortos em batalhas e levá-los a um grande salão chamado Valhalla, que ficava no palácio de Odin em Asgard. Valhalla era o paraíso dos guerreiros, onde eles treinavam de dia e tinham grandes banquetes à noite. Após esses treinos, os seus ferimentos eram curados e eles poderiam continuar lutando e treinando para futuramente servir ao exército de Odin. Metade desses guerreiros eram levados a um outro salão, chamado de Sesrumir, onde tinham o mesmo destino. A diferença é que esse salão era da esposa de Odin, Freya, onde eles treinariam para servir o exército dela ao invés do marido. Ok, Sidão, mas qual que é o propósito disso, mano? Bom, Odin reuniria os mais fortes e corajosos guerreiros para o grande confronto do fim do mundo, mais conhecido como Ragnarok. Foi detalhadamente profetizado que todos os 9 reinos serão Caraca. Eu Ragnarok. achava que Ragnarok era um nome. Não, é um... Tipo, quando saiu o Thor Ragnarok, eu achava que era tipo o É um nome momento dele. que eles passariam. É. Aí começou a aparecer Ragnarok em tudo. Aí eu fiquei, gente, que porra é Ragnarok? Que eu não tô entendendo. Que tem batalha. Ragnarok em tudo. A grande batalha. Achei que era muito específico do Thor. Não, não é. Aí a gente descobrindo agora que não é. Não, unidos em uma eu já tinha grande percebido um pouco do... Porque a gente vem vendo coisa... Por exemplo, o Schumacher no Valkyrie, não é isso? Sim, que tem o Tem Ragnarok. o Ragnarok e tal. Então Schumacher eu fui percebendo aos pouquinhos que... Valkyrie. É isso. Eu fui percebendo aos pouquinhos que não tinha a ver com o Thor. Mas eu também não sabia o que significava. Ah, tá, entendi. profetizado que todos os 9 reinos serão destruídos em uma grande guerra entre Oh, deuses martelo. gigantes e até outras criaturas, como o próprio Surtur de Muspelheim, conforme eu falei anteriormente. Muitos outros nomes terão um papel importante então nesse tem tudo na evento cobra. inevitável, e vocês vão saber quais ao longo do vídeo. Mas o Ragnarok é o fim do mundo, algo que vai fazer uma limpa em todos os reinos e começar, depois disso, uma nova era. Para entender melhor o Ragnarok e o papel dos deuses gigantes e seres nesse evento, vamos falar sobre os deuses agora. Parte 3. Voltando a falar de Odin, ele fez muita coisa desde que começou a governar Asgard. Coisas bem estranhas, pra falar a verdade, viu?
como por exemplo, descer até a base da árvore Yggdrasil apenas para beber de uma fonte conhecida como o Poço de Mimir. Esse poço era vigiado pelo deus Mimir, o deus mais sábio de todos, e quem bebesse da água desse poço se tornaria mais sábio. Porém, Mimir advertiu que só deixaria Odin beber caso ele lhe oferecesse algo em troca. Então, sem pensar duas vezes, Odin arrancou um de seus olhos e deu a Mimir, que lhe permitiu beber da fonte. Sim. A sede por conhecimento de Odin era inabalável e ele estava disposto a fazer de tudo para se tornar mais sábio, Foi assim que ao ele perdeu ponto o olho. de até se matar enforcado na própria árvore Yggdrasil, ficando lá por 9 dias, apenas para obter mais conhecimento sobre o mundo dos mortos, sendo revivido depois por magia. Gente, que loucura é essa? Ele tá pior, sabe do que quem? Do que aquele do Naruto, do Boruto. Aquele que vai na biblioteca. Mas por quê? Porque ele vai lá e paga e tudo mais, só pra mais conhecimento, tá? Eu lembrei, na verdade, de Game of Thrones, que tem aquele velho lá da árvore, que fica na árvore lá vendo as coisas. Que o Bran foi atrás. Ah, tá. O Corvo de Troia. Para completar sua busca pelo saber, ele tem 2 corvos chamados de Hugin e Munin, que vigiam todos os acontecimentos do mundo para ele. Tudo que os corvos presenciam, eles voltam e contam pro Odin. Com todo esse conhecimento, Odin se tornou um vidente e sabia tudo o que viria a acontecer no futuro, inclusive sobre o Ragnarok. Com isso, ele passou a dedicar sua vida a tentar evitar esse evento, embora todos afirmassem que isso era impossível. Odin também teve vários filhos, com diversas esposas e casamentos diferentes. Vou mencionar alguns desses filhos brevemente para a gente poder dar atenção aos que realmente importam, principalmente no universo de God of War. Vidar era o deus da vingança e estava destinado a vingar Odin quando ele morresse no Ragnarok. Bragi era o deus da música e da poesia. Hermod era o deus mensageiro dos deuses. Hodur era o deus cego. E agora falando... Deus cego? Holdor. Me lembro do Holdor. Holdor? Você viu em português Game of Thrones? Claro, eu via com a minha mãe. O nome do gigantinho que carregava o Bran pra tudo que é lado era Holdor. Ah, é verdade. Deus mensageiro dos deuses. Eu tirei? Hodur era o deus que é cego. Hodur, na verdade. E agora, falando parece, dos deuses que realmente importam, temos Thor. Sim. Thor, o deus do trovão e das batalhas, era o filho mais poderoso de Odin e, portanto, o que mais guerreava. Tanto que ele era um grande pé no saco dos gigantes de gelo e das criaturas místicas, Ele tá segurando pois a ele orelhinha do praticamente gigante. nunca perdia Puxando, uma né? Não batalha. tá segurando. O que o ajudava ainda mais nas suas lutas eram seus equipamentos, criados por anões ferreiros extremamente talentosos, chamados de Brock e Sindri. Eles haviam forjado um martelo muito poderoso chamado Mjolnir, que brandia com os raios e trovões de Thor, e toda vez que era jogado longe, retornava às mãos do deus, quase como um bumerangue. O martelo é tão poderoso que, para poder manejá-lo, Thor precisa usar as luvas Jarngrappr e o cinto Megingjord, que dobravam o seu poder. Assim, Thor se tornou um dos deuses mais poderosos de toda Asgard. E por mais que Thor odiasse os gigantes, ele acabou tendo filhos com uma giganta chamada Jarnsaxa. O primeiro filho foi Magni, o deus da força e um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia nórdica, destinado a substituir Thor no futuro. E Thor também teve seu filho Mod, o deus da coragem, embora muitos questionem se Mod seja realmente filho de Jarnsaxa ou da segunda esposa de Thor, a deusa Sif, com quem ele teve as filhas Lohid e Thrud. Muitos dizem que Uller, o deus da justiça, também é filho de Thor com Sif, mas na verdade esse deus é apenas enteado de Thor, já que ele é filho do primeiro casamento de Sif com um gigante. Thor vive em Asgard junto com a sua esposa Sif em um lugar chamado Trudheim, que significa o Reino dos Poderosos. Sempre era o número 1 que seu pai Odin enviava. Ah, tá, é isso. Eu falei o Rein de ser cidade, né? É reino. Rein é reino, né? Ah, tá. Para caçar e enfrentar os gigantes. Só que o filho mais amado de Odin
era Baldur, o deus da justiça e sabedoria, e de longe o mais belo dos deuses. Ele era filho de Odin com a deusa Vanir Freyja. Sim, um fruto dos clãs rivais. Como uma oferenda de paz temporária, Odin teve a mão de Freyja em casamento, e com ela gerou Baldur. Freyja é a deusa do amor, da sexualidade e fertilidade, filha do líder dos deuses Vanir, o deus dos mares e ventos Njord. Em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir, ela acabou se casando com Odin. Juntos tiveram o seu filho Baldur, além de que, junto de Odin, ela acabou se tornando a rainha das Valquírias. Podia escolher quais guerreiros honrados iriam para Valhalla ou para o seu próprio salão, o Sessrumir. Por fim, importante para o universo de God of War, nós temos Tyr, o deus da guerra. Só que por mais que ele fosse o deus justamente da guerra, ele sempre procurava e lutava por paz. Ele não tem mão? Que Tyr amava viajar entre os 9 reinos, conhecendo todos os povos e criaturas, aprendendo detalhes minuciosos e usando isso a favor da paz. Logo, ele se tornou amado por todos os povos, sempre recebendo presentes de cada um deles. Para ajudar nas suas viagens, Tyr construiu um grande templo, conforme eu mencionei anteriormente, que permitia a viagem entre os reinos. Tyr também tentava incansavelmente manter a paz entre os clãs rivais, os Aesir e Vanir, e também entre os deuses e gigantes de gelo. Não é à toa que ele era o único deus que os Jotuns gostavam e tratavam com respeito e admiração, pois ele tinha um coração bom e era bem intencionado. Bem diferente aí de um deus da guerra que nós conhecemos, né, de uma outra mitologia, na verdade. Como Tyr era muito próximo dos gigantes, Odin começou a acreditar que ele estivesse traindo seu povo, deixando os gigantes mais fortes para vencerem o Ragnarok. Furioso, o pai de todos o aprisionou em um lugar muito escondido. Sempre e não assim, se ouviu né? mais falar de Tyr desde então, com muitos acreditando até que ele tivesse morrido. Isso em God of War, tá? E outro personagem extremamente importante nessas histórias é Loki. Filho dos gigantes Farbante e Laufey, Loki foi acolhido e criado pelos deuses Aesir e tratado como um dos seus protegidos. Conhecido como deus da trapaça, da mentira e da travessura, Loki pode manipular magia e se transformar na forma que bem entender. Por isso que ele não tem aparência de gigante e sim de um deus, e pode se transformar em animal, homem, mulher, o que for. E por mais que as suas artimanhas sempre causem problemas a curto prazo aos deuses, eles frequentemente se beneficiam com elas de alguma forma, usando da malevolência de Loki para sair de situações difíceis ou complicadas. E há muitas, mas muitas histórias na mitologia nórdica envolvendo as travessuras de Loki, onde ele se dá mal no final. E segura que agora é que vem a parte bizarra envolvendo o deus da trapaça. Loki tem 4 filhos. Dentre eles, o lobo Fenrir, que é um lobo preto tão gigantesco e feroz que precisou ser preso pelo deus da guerra para evitar uma catástrofe no mundo todo. No processo, o lobo come a mão de Tyr, por isso que ele não tem uma das mãos. Viu? Não é à toa que Fenrir está destinado a devorar Odin durante o Ragnarok. Além disso, Loki tem 2 netos que são filhos do lobo Fenrir, que são os lobos Skoll e Hati, que são tão poderosos quanto o pai e estão destinados a engolir o sol e a lua quando o Ragnarok começar. Loki também é pai da deusa Hel, ou Hel. Por isso que tem aqueles desenhos de lobo... do lobo preto e lobo branco, ou coisa assim com lua e sol. É? Tem? Nunca vi. Nunca viu tatuagens assim? Deve ser por conta disso. Nunca vi. Mentira. O sol e a lua quando o Ragnarok começar. Loki também é pai da deusa Hel, ou Hela, que é a deusa da morte e suprema comandante de Helheim, ela que lidera todo o reino. Loki também era a mãe, isso mesmo, a mãe do cavalo de 8 patas Tava naquela outra Sleipnir, foto o corcel que tava negro enfrentando. mais veloz do mundo, capaz de andar sobre a terra, o ar e o mar. E assim que nasceu, o Sleipnir foi dado de presente para Odin, e é a montaria oficial do pai de todos. E para finalizar, Loki é pai da serpente do mundo Jormungandr, uma serpente tão grande, mas tão grande, que foi banida por Como é que ele Odin pariu? em Midgard. Não, ele é pai, né? É tão gigantesca que dá a volta no mundo inteiro e morde o seu próprio rabo. Ela está destinada a enfrentar Thor durante o Ragnarok, onde os dois morrerão em uma batalha tão intensa que vai abalar as estruturas da árvore Yggdrasil. E assim era
era a vida nos 9 reinos da mitologia nórdica. Simples. Os deuses Aesir de Asgard em constante conflito com os deuses Vanir de Vanaheim, cessando as suas diferenças apenas quando enfrentavam os gigantes de Jotun de Jotunheim. Os mortais em Midgard se contentando em honrar os deuses e os maiores guerreiros ansiosos para morrerem com honra e irem para Valhalla. Os reinos de Svartalfheim com seus anões e elfos negros e Alfheim com seus elfos de luz. Helheim recebendo os mortos desonrados e os punindo. Muspelheim ardendo em fogo, com Surtur só esperando o Ragnarok, e Niflheim congelada, com o seu dragão Nidhogg mordendo a raiz da árvore Yggdrasil na esperança de antecipar o fim inevitável do mundo. E Odin, o pai de todos, preocupado com o futuro, com as suas visões, procurando desesperadamente uma forma de evitar o inevitável. O Ragnarok estava batendo a porta. Vai ter o caos, né? Chegaria então, ainda mais cedo do que todos imaginavam. Mas às vezes é preciso. Chato. Voltando à história de Kratos, após vagar mais um tempo por essas terras gélidas e desconhecidas, ele acabou sendo encurralado por 3 lobos, muito maiores do que o normal. Um lobo negro de olhos verdes, que parecia ser o líder da matilha, e outros 2 lobos branco e cinza. O deus da guerra brandiu as lâminas do caos para afastá-los, mas isso não assustou os lobos. Feroz, o lobo negro avançou contra o fantasma de Esparta. Com o movimento do lobo, Kratos viu uma silhueta de uma mulher encapuzada atrás dos outros 2 lobos. Ele gritou perguntando quem ela era, e como resposta, obteve apenas um ataque mortal do lobo líder, que o derrubou. Kratos foi perdendo a consciência, enquanto o lobo o agarrou pela perna e o carregou. Sabe-se lá pra onde e sabe-se lá por quanto tempo. Gente! Mais de 50 anos depois, essas memórias já eram flashbacks quase esquecidos na mente de Kratos. Agora, mais velho e mais sábio, o antigo deus da guerra grego vivia em uma cabana no meio de uma floresta de Midgard, com a sua esposa e filho. Sim, Kratos havia construído uma nova família. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 50 anos, apenas que ele havia escondido suas lâminas do caos e que agora Kratos era novamente um pai de família. O que aconteceu nesses 50 anos? Nessa nova vida, Kratos conheceu Faye, uma mulher bondosa e gentil, que fez Kratos amar novamente, sentimento que o deus jamais pensara conseguir sentir de novo. Do fruto desse amor, nasceu um menino, que Kratos e Faye chamaram de Atreus. E por mais que Faye soubesse tudo sobre o passado de Kratos, o deus decidiu ocultar tudo isso do filho. Ele queria uma nova vida, deixar os seus demônios do passado para trás e ter a esperança de que o seu filho não tomasse os mesmos rumos nefastos que um dia ele mesmo tomara. Para Kratos, preservando o seu filho da verdade, ele estaria preservando qualquer outro mal, pois para ele não havia mal maior do que o seu próprio passado. A família unida passou por anos de paz, com Kratos saindo para caçar e lenhar. Pelo menos era isso que o Atreus pensava que ele fazia. Na verdade, o Kratos passava um bom tempo tentando controlar a sua raiva. Afinal, foi a sua raiva incessante que ocasionou todas as mazelas e destruições do seu passado. O deus grego não era muito próximo do filho, mal conversava com ele e tudo o que sabia fazer era dar ordens. Era muito diferente daquele antigo pai coruja que outrora brincava e cantava com sua filha Calíope. Já o relacionamento de Atreus com a sua mãe era bem diferente. Os dois eram extremamente próximos, pois Faye era carinhosa e atenciosa com seu filho, sempre lhe ensinando bons valores e lhe contando histórias sobre os reinos e deuses das terras nórdicas. Juntos eles faziam de tudo. Caçavam, cultivavam um jardim, riam, viviam. Faye era tudo para Atreus, assim como Atreus era tudo para Faye. E por mais que o Kratos não demonstrasse ou não soubesse mais demonstrar com ênfase, Faye e Atreus eram tudo para ele. Literalmente, eram um recomeço, um perdão para os seus pecados, uma redenção e a chance de finalmente ser feliz, sem a interferência dos deuses, divindades ou o que quer que fosse. Apenas os 3, ou melhor,
os 4, né? Pois eles também tinham um leal falcão chamado Juffy, que ajudava nas caças e a vigiar Legal. qualquer perigo ao redor de onde Facilitando morava. um pouquinho. O tempo passou e a família vivia feliz. Porém, algo aconteceu. Porém, Mais não uma por vez, muito tempo. Kratos teria que lidar com a dor da perda. Atreus já estava com seus quase 11 anos quando Freya adoeceu. E em pouco tempo, ela acabou falecendo. Kratos e Atreus ficaram desolados. Era como se mesmo juntos eles estivessem sozinhos. Freya era a alegria da casa, a ternura, a silhueta do que era mais importante para os dois. E agora, ela havia os deixado. Porém, com um último pedido, que eles cremassem o seu corpo e jogassem as suas cinzas do ponto mais alto de todos os 9 reinos. Um pedido simples, mas importante e com um valor sentimental inexplicável. E é assim que começa o novo God of War. Caraca. O jogo começa com Isso é Kratos. muito maneiro. Maneiro. Deu até um... E a gente vai embora. E a gente fica por aqui antes de começar o jogo. Antes de começar o jogo, exatamente. Mas, Conhecemos um pouquinho, viu? Como tem diferenças. Não, é óbvio que vai ter diferença, até porque eles criam outras coisas pra encaixar lá, né? por isso. Tipo, o Loki não é irmão do Thor ali. A Hela é a filha, não é a irmã. É a filha do Loki. Entendeu? Muito louco isso. Sabe? Mas Gente. deu pra conhecer um pouquinho. Porque dos o nórdicos universo, não conheço que, o muito universo também, nórdico não. do God Só of War. Valhalla, que a gente ouve falar. Aham. Tudo é Heim. Já sabemos falar reino em Heim. nórdico, sei lá. Heim. Heim. Alguma coisa Heim. Enfim, mas é muito interessante, né? Não, eu também gostei, porque já vai conhecendo um pouquinho. Tem algumas também da coisas que assim, personalidade. né, que ele falou mesmo, porque não é tudo muito claro, né, a história e tudo mais. É, são contos e poemas e não sei o quê. Então tem uns buracos que você fica... E o que Foi que do aconteceu nada. ali? Do nada brigaram. Do nada não sei o quê. Mas é isso, né? Não é também como se fosse... Eu gostei muito dos símbolos, tipo a simbologia do lobo da lua, que tu falou, lobo do sol. Então, não sei porque eu vi... O dragão, né? Que é a cobra, né? que é a come cobra o próprio do... rabo. Que come o próprio rabo. No ciclo que... É, eu achei isso genial. E assim. Yggdrasil, sabe onde eu vi? Eu não lembro muito bem como foi explicado. Mas, cara, no filme da Xuxa, acredita? Mentira. E o Tesouro da Cidade Perdida, eles falam de Yggdrasil. Sério? E aí tem um povo lá que fica escondido. Em Yggdrasil. E só que é um povo, não sei que povo é esse, mas também tem umas coisas de sacrifício e tal, um negócio. Que gente. Mas fala sobre, agora Da eu não lembro de Xuxa? que é. Pois é. É porque a Xuxa tem essas coisas de proteção ambiental, não sei o que, tem, dos animais. tem. E esse filme é bem nisso, sabe? Nessa pegada. Entendi. Enfim, só um comentário que doideira. me lembrou, que eu já ouvi essa Que palavra. maneiro. Gente, eu gostei muito. Bem Sério. legal, bem interessante. Aí no próximo a gente começa o jogo. Provavelmente a gente não vai conseguir ver tudo de novo, mas a gente deve separar em 3 partes, mais ou menos. É, por aí, né? Acredito. Porque a gente tem depois de quando voltar, ainda assim vai ter muita coisa pra fazer. pra fazer. E reorganizar. É. Ano novo, né? Então. Vida nova. Acredito que esse seja o último vídeo do ano, então. Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo, tudo de bom pra vocês. Que o boas ano que vem, ó, festas. lá em cima. Pelo É, amor de que Deus. Comece e termine. lá em cima. 2025 vai vir. É, Como todos os seja anos a gente acredita, maravilhoso dessa pra vez todo vai mundo. ser. E é isso, Enfim, gente. esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.